Fico até constrangido de ver a senhora aí atrás, pastor. Querido, seja muito bem-vindo ao nosso segundo culto de celebração, amém? Você que está nos visitando, seja muito, muito bem-vindo. Agora há pouco eu estava orando aqui junto com o nosso ministério de atmosfera e nós levantamos a voz em favor do nosso líder, pastor Danielson. Nós estávamos acompanhando ali ao vivo, ele está ministrando agora nesse momento lá em São Luís, no Maranhão. Igreja lotada, assim, a gente ali acompanhando o pastor muito feliz, muito alegre. Ele está servindo a igreja lá no acampamento de jovens. Nosso acampamento de jovens está acontecendo também. E nós estamos aqui hoje com a missão de poder compartilhar a palavra de Deus, amém? E nas suas orações, continue orando pelo nosso líder, que ele amanhã ainda vai ministrar também no acampamento lá. Eu creio que Deus vai usá-lo muito para abençoar aqueles jovens ali em São Luís, no Maranhão, amém? Queridos, quero compartilhar com você uma palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Você pode abrir sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você fazer isso. Você que está nos visitando, talvez não está com Bíblia aí, você pode acompanhar aqui no telão. Vou estar lendo na versão NVT. Romanos, capítulo 12, quero ler o verso 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, amém? Eu quero repetir novamente: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, amém? Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável presença e a bênção de Deus, a vontade de Deus na sua vida, na sua família, no seu lar, diga glória a Deus. Papai, em nome de Jesus eu oro nessa noite, Pai, te pedindo, fica conosco aqui, Senhor, não deixa eu tropeçar em minhas palavras, mas que eu possa ser fiel em transmitir a Tua palavra. Seja muito bem-vindo aqui. Eu acredito que o Senhor está passeando no nosso meio, o Senhor conhece o desejo de cada um dos Teus filhos aqui, e a Tua palavra diz que o Senhor tem prazer em abençoar cada um de nós, Papai. Deus, que os nossos desejos possam estar alinhados com a Tua vontade, e que nessa noite nós possamos sair daqui, Papai, mais apaixonados pelo Senhor, Papai, em nome de Jesus. Tudo que se levantar contra a Tua palavra, toda distração, toda falta de concentração, eu já repreendo, Pai. Eu declaro que o Teu Espírito Santo, Pai, vai ser o único a falar aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero falar sobre um assunto que no decorrer da minha caminhada nós estamos aprendendo ainda, mas é muito importante falar sobre esse assunto: o perigo das influências modernas na família, amém? O perigo das influências modernas na família. Quem vai falar sobre esse assunto? Um jovem que não nasceu no berço evangélico, um jovem que veio de uma família que foi literalmente destruída pelo inimigo. Meu pai trincou o casamento, ele foi se relacionar com uma outra pessoa, minha mãe também foi embora, e eu fui criado pelos meus avós, a minha avó afastada dos caminhos do Senhor, mas graças a Deus que tinham ali fragmentos, na sua criação tinha alguns fragmentos de princípios cristãos, e um dos princípios que mais ela usou comigo foi: ensina a criança no caminho que deve andar. Glória a Deus por isso. Mas imagina só comigo, imagina comigo uma família que tem muita comunhão, uma família que o pai, a mãe e os filhos sentam à mesa da comida, no almoço, na janta, eles conversam, eles falam um com o outro. É uma família que Deus abençoou, porém chega um determinado momento que algo começa a mudar. O pai começa a chegar em casa
e fica distraído no celular, a mãe está cansada dos afazeres domésticos, os filhos só querem saber de internet. Alguma coisa começou a acontecer aqui. Será que nós estamos agora, nesse momento, perdendo o controle da nossa casa? Será que a tecnologia e as influências do mundo estão roubando a nossa família, sem que a gente perceba? É muito importante, você que já caminha com Jesus, você que já entregou sua vida para Ele, é muito importante que você entenda que nós temos uma missão, nós precisamos ensinar sobre Deus para os nossos filhos. A Bíblia diz em Juízes capítulo 2, verso 10, depois daquela geração, surgiu outra que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Meu irmão, hoje você teme a Deus, amém ou não amém? Quando tem um problema com o seu filho, com o seu neto, você que teme a Deus, entra no meio, fala a palavra de Deus, usa os princípios e ajuda seus filhos, ajuda seus netos, falando sobre disciplina, falando sobre caráter, falando sobre resiliência, falando sobre esperar no Senhor, sobre ter fé. Mas a pergunta que não quer calar: quando você partir dessa terra, essa geração que vai ficar, ela conhece ao Senhor? Ela teme ao Senhor? Porque enquanto você está aí, você teme ao Senhor, você é o sacerdote, a sacerdotisa da sua casa, você fala de Jesus, você ensina os princípios da palavra. Mas nós temos uma missão, nós precisamos passar esse legado para os nossos filhos. O que será da próxima geração, se eles não conhecerem a Jesus? Se eles não aprenderem sobre fé, sobre disciplina, sobre respeito, o que será da próxima geração? Hoje nós estamos aqui, mas o que será dos nossos filhos, dos nossos netos, aleluia? O que será deles? Nós precisamos pensar sobre isso nessa noite. Se a gente não ensinar os nossos filhos, o mundo vai ensinar. Se a gente não formar a nossa família, o mundo vai formar da forma dele. A Bíblia fala que nós temos que sentar à mesa, nós temos que conversar. Quantas vezes eu já vi essa cena na minha casa? Agora não acontece mais, mas quantas vezes nós sentávamos ali na hora do almoço, e eu estava com meu celular, a mulher com dela, e os filhos ali conversando outras coisas. Às vezes eu estava falando de coisas sérias, e o meu filho estava rindo, estava vendo vídeo lá no tablet lá, e falando: pelo amor de Deus, a gente não olha mais no olho um do outro, a gente não tem mais comunhão. Ei, tudo que o diabo mais quer é distrair a família, tirar os princípios da palavra de Deus. É muito sério isso aqui. Existe uma pesquisa que foi feita em Harvard: 80% jovens e adolescentes que sentam para comer uma refeição com pai e mãe, uma única refeição, eles têm 80% de chances de nunca terem nenhum contato com drogas. Uma única refeição em família. Mas hoje, geralmente a gente tem visto as famílias modernas, o marido come ali, a mulher come para ali, os filhos comem na frente da televisão, na frente do celular. Ei, nós precisamos pegar a cultura do céu, que é a palavra de Deus, e começar a implantar isso na nossa casa novamente. Eu me lembro na nossa criação, que era dessa forma. Ninguém comia enquanto meu avô não sentava na cabeceira da mesa, e todos os netos ali: não, está faltando fulano de tal, vai chamar ele, vem agora. Orava e começava a refeição, aquela mesa cheia de neto, meu avô de um lado, minha avó do outro, de um lado do outro aqui, netos. Princípios bíblicos, princípios cristãos. Nós precisamos zelar por isso. Eu quero falar nessa noite com você como a gente proteger a nossa família dessas influências que querem destruir a nossa família. Tem várias estratégias que o inimigo tem usado para destruir a família, mas eu quero citar aqui pelo menos as 3 principais. A primeira é o excesso de tecnologia.
Pastor, você vai falar contra a tecnologia, você está pregando com um tablet, um celular no lado. Eu estou falando de você ter excesso e isso te afastar de Deus, afastar a tua família de Deus. A Bíblia diz que um dia Jesus chega para fazer uma visita para duas irmãs, Marta e Maria, e a Bíblia diz que Marta está inquieta, ela está ansiosa, ela está fazendo as coisas de casa, e ela não para ouvir o Mestre Jesus. Hoje, muitas vezes nós estamos assim, na correria do dia a dia, ansiosos com o futuro. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou pagar esse boleto? Muitos estão ali, muitas vezes usando a internet, a rede, não sabem nem para que entraram, não estão navegando, estão naufragando na internet. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não quero aqui chover no molhado, não quero ficar falando contra isso, mas eu quero trazer hoje para você um alerta, para que nós possamos olhar para dentro de nós. Não é o pastor, não é o padre, não é o professor, não é ninguém, é eu e você. A Bíblia diz que hoje eu e você somos responsáveis, e uma das estratégias que o inimigo está usando demais para esfriar o nosso amor por Jesus, para fazer com que a gente se afaste do Senhor, é a tecnologia. A gente precisa usar isso ao nosso favor, Bíblia em áudio e tantas outras coisas que você pode usar, mas eu quero que você identifique nessa noite, se isso não está sendo usado como um instrumento do diabo, para destruir a sua família, amém? Eu quero que dê blackout aqui, quero que você fique ligado nesse pequeno vídeo que vai aparecer aqui, muito sério por sinal. Fique ligado aqui no telão. Anteriormente nos 7 sinais do fim. A internet é a janela para o mundo. Se por um lado, ela é uma ferramenta Pode aumentar, para acelerar a propagação do evangelho, por outro lado, para os propósitos do diabo, se tornou o carro-chefe para levar bilhões à perdição do inferno. Os 7 sinais do fim. Episódio de hoje: distração. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta, o mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. Como é teu nome? ¡Es un tiempo! O que estás haciendo na vida de ellos? Poniendo distracciones. Que tipo de distrações? Celular, Ah, que mais? tele. Justamente atacar en el tiempo de cada uno. Poner distracciones. Hombres, mujeres. Internet. Tu finalidade é distrair a gente para hacer que com ellos? Robar su alma. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano.
Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, das orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir à série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e, quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia, isso pode ser fatal. Vou fazer um vídeo rápido aqui agora. Vou encontrar a minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Diga misericórdia. Continua na próxima quarta-feira. Queridos, por que eu estou falando sobre isso? Isso você tem que olhar para a sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que você está caminhando com o Senhor? Muitas pessoas têm dificuldade de tomar decisões acertadas na sua vida. Estou falando de cristão, você que já caminha com Jesus. Você tem que analisar, você consegue hoje ainda ter prazer em ler a palavra? Você consegue ter prazer em tirar 5 minutos, se desconectar da rede para falar com Deus em oração? Há pouco tempo atrás eu estava tirando meu TSD e toda hora chegava a notificação, toda hora chegava e eu falei assim, meu Deus do céu, nós temos a mente de Cristo. Satanás, ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, mas ele percebe a sua rotina. Nós precisamos mudar, atualizar as músicas que você está ouvindo ali de adoração. Atualiza a Bíblia. Esse ano nós trocamos todos. Eu comprei Bíblia para minha esposa, para meu filho, para minha filha, para mim. Abençoei as Bíblias que nós tínhamos, mas é um investimento na vida espiritual, porque o diabo ele cria situações, eu tenho que mudar o horário que eu estou tirando meu tempo com Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que zelar por esse tempo. Quando eu olho para Davi, ele vai enfrentar, aparece um leão, ele faz o que com o leão? Ele mata. O leão aparece para o Sansão, ele mata. É engraçado que quando nós olhamos Daniel, ele foi jogado numa cova cheia de leões, ele não precisou matar nenhum, porque ele sempre orava antes. A Bíblia diz que 3 vezes por dia, desde criança até quando ele se torna um grande ministro, um grande governador com uma demanda violenta, ele parava todos os dias, 3 vezes por dia para orar. Nosso pastor diz que a oração é como um depósito. Primeiro você ora, você está depositando, depois você saca. Mas muitas vezes no nosso desespero a gente quer sacar sem ter depositado. Jesus nunca orou para curar ninguém. Pastor, Jesus nunca orou para curar ninguém? Não, porque ele orava antes. Todos os dias ele se retirava para lugares desertos para ir falar com o Pai. Quando ele chegava, ele só mandava sair. Ele declarava curado, porque ali era uma ordenança. Ele já estava cheio. Todos os dias ele depositava. Eu preciso olhar na minha vida, eu mesmo, se o excesso de tecnologia não está me roubando da presença de Deus. Isso é uma arma muito grande que o diabo tem usado. A segunda arma, a inversão de valores. Nosso pastor falou muito na conferência de família aqui. Antigamente era priorizado o casamento. Hoje, isso virou algo banal. Antigamente o casamento era visto como uma união sagrada entre um homem e uma mulher, baseada no amor, no respeito e na fidelidade. Hoje em dia as pessoas se relacionam sem compromisso nenhum.
Isso aqui está acontecendo hoje. Qualquer discussão, qualquer briga, divorcia logo. É lógico que tem um extremo nisso aqui. De repente a esposa está apanhando de alguém que não teme a Deus, anos e anos e anos. É uma outra situação. Tem traição, não muda, já está anos disso. É uma outra situação. Agora, não existe casamento perfeito. Pastor Marcelo iniciou a conferência dizendo: desde quando Adão e Eva pisaram na bola lá no Éden, a gente paga o pato até hoje. Todos os casamentos têm dificuldades, têm problemas, mas quando eu convido Jesus para entrar na minha vida, na minha família, nós vencemos esses problemas. Eu sento com meu filho hoje de 15 anos, eu falo assim: meu filho, eu já deveria ter separado, assim, eu e a tua mãe, se Jesus não estivesse na nossa vida. O meu pai e a minha mãe separaram por muito pouco, mas eles não tinham Jesus. Hoje nós temos Jesus. Nós precisamos pegar a cultura do céu, o que a Bíblia fala, para me viver e colocar na minha vida. Isso dá certo. Antigamente era muito valorizado a pureza sexual, a virgindade. Hoje isso é banalizado. A pessoa que é virgem, está na faculdade, aquela coisa, é ridicularizada. Pastor, mas isso aqui não tem nem cabimento falar. Meu amigo, meu irmão, pelo amor de Deus, essa área aqui, pessoas que se relacionam fora do casamento, elas têm muita dificuldade no relacionamento com a família. Eu já vim para Jesus tudo esculhambado, tudo bagunçado, mas eu me lembro de que forma no mundo espiritual o diabo agia na minha vida. Qualquer briga, pastora Mila, qualquer discussão que a gente tinha no início do nosso casamento, isso aqui é espiritual. Toda vez que uma pessoa tem um relacionamento fora do casamento, é uma aliança de alma com aquela pessoa. Aí, primeiro atrito que tem no casamento, o diabo leva em espírito essa pessoa para dar um passeio. E se tu tivesse com todas as alianças de alma, será que estaria assim? E se tivesse com essa outra aqui, será que estaria passando por esse problema? Ei, nós precisamos dar um fim, desarraigar essa semente do mal da nossa vida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que antigamente o diabo jogava os cristãos nas arenas, matava, os cristãos eram despedaçados pelas feras, a perseguição era muito grande, mas hoje o diabo não mais faz isso. Ele entendeu que a cultura é uma ferramenta muito mais forte para ele tentar destruir a igreja, e ele tem conseguido destruir a muitos mesmo. No 7º período de teologia, nós estávamos estudando psicologia pastoral. O que eu assisti pelo menos 10 filmes e séries em que pastores eram ladrões, em que pastores eram adúlteros. E eu fiquei assistindo isso, fazendo trabalho de teologia. E eu fiquei imaginando, se o nosso jovem assiste um filme desse, entra na mente, o bombardeio agora é com a cultura. Existem filmes, séries e até desenhos para colocar na mente da criança, para confundir a criança, para ela já crescer com o entendimento torcido dos princípios da palavra de Deus. Agora imagina um jovem que assistiu esses filmes, essas séries, chega aqui e vê o pastor Daniel fazendo um mutirão aqui, fazendo um desafio para comprar poltrona. Na mente a gente está sendo bombardeado. Será que o meu pastor não é igual aquele do filme? Será que o meu pastor não é igual àquele da série? Nós precisamos lutar como igreja contra isso aqui. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Eu vou passar rapidamente sobre isso. Eu já usei aqui na igreja, mas eu quero relembrar. Eu estou vendo aqui vários homens aqui. Quem tem mais de 30 anos, levanta a mão aí. 30 anos para frente aí os homens. Na tua época, meu irmão, você que levantou a mão, o homem de aço, o Superman, era um símbolo de ser macho. Pastor, macho é uma palavra muito forte para se falar no altar, em transmissão. Macho, que a Bíblia diz, é aquele que casa com uma só mulher e protege essa mulher, e tem seus filhos e guarda seus filhos. Esse é o macho, é o alfa que a Bíblia diz. Antigamente, quando a gente assistia, coloca para mim Superman, hein? Quando nós assistíamos esse filme aqui, era muito legal, mas hoje eu tenho que ter cuidado. Se o meu filho falar, pai, deixa eu assistir o Superman, porque o Superman de hoje é esse aqui, não é mais o homem de aço, é o homem de plástico. Ele é sensível, ele tem problema, ele é homossexual. E se de repente tem alguém aqui hoje, nessa noite, que está passando por algum problema nessa área, meu irmão, você veio no melhor lugar
você veio no hospital de Deus. Nós vamos orar por você. Não estamos aqui para te julgar, mas como igreja nós precisamos falar quanto a isso aqui. Se eu falo para o meu filho que eu assisti isso aqui, era muito legal, e ele vai procurar sozinho ali na televisão, ele vai se deparar com essa realidade hoje, vai torcer a mente dele, aquilo que ele pensa. Isso é sério, é o diabo mexendo com a cultura. Na nossa época, quando nós assistíamos o Hulk, coloca o Hulk para mim aí, todo mundo queria ter uma camisa do Hulk, era muito legal tudo. Hoje, atualmente, foi lançado um filme da mulher Hulk, e o que o Hulk levou anos para dominar a sua força e ter controle, a mulher Hulk chega agora e com um dedo carrega uma rocha, e ela faz tudo certinho, tudo. Pastor, qual é o problema aí? O problema aí que a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. O problema aí que a Bíblia diz que o homem é o provedor espiritual e material, ele é o sacerdote. Mas pastor, hoje em dia, no século 21, a mulher não pode trabalhar? Pode, mas a Bíblia diz que nós, família, homem, esposa, cada um tem a sua função. E se a gente começar a colocar na cabeça das nossas crianças algo deturbado, eles terão problemas no casamento. E enquanto você está aí, você que teme a Deus, está orientando, está ajudando, está na terra, amém? Mas quando você partir dessa terra, como que eles vão resolver os problemas deles? Cadê as meninas que tiveram Barbie na sua vida? Cadê as mulheres que tiveram Barbie na sua vida? O que a Barbie representava? A Barbie, ela representava a mulher acessível. Todo mundo queria ter todo mundo mulher, né? Queria ter uma Barbie. Mas hoje em dia, sabe o que lançaram? A Barbie trans. Não, você que acha que nasceu num corpo errado, compra aquela ali, com a cara do Chuck. Você não precisa comprar essa bonitinha, compra aquela ali. Você é aceito. Ei, isso aqui tudo é para tentar torcer a cultura do céu. Eu fiquei indignado de assistir esse desenho aqui. Passa para mim, Arthur. Nós assistimos esse desenho aqui, eu assisti quando eu era criança. Quem já assistiu Toy Story, meu Deus do céu? É todo mundo. Eu assisti quando eu era criança, o 1, assisti o 2, assisti o 3 já quando eu era casado, o 4, quando chegou no 5, está com poucos anos atrás. Eu reuni a família, colocamos os colchões na sala, fizemos pipoca, fechamos a casa e fomos assistir. Estava todo mundo feliz, até que um dos personagens principais, Buzz Lightyear, vai para o espaço, e ele volta, ele vai conversar com a patroa dele, e ela diz assim: eu casei, estou feliz. Ele diz assim: eu conheço essa pessoa. Conhece muito bem. Aí chega a cena do filme que ela vai apresentar, ela casou com uma mulher. Aí eu parei o filme, fiquei revoltado, disse assim para o meu filho, a minha filha ficou em choque, 6 anos de idade. Eu disse assim: isso está errado. Vamos abrir a Bíblia. Homem e mulher, macho e fêmea os criou. Vou fazer uma ilustração aqui, talvez vai soar pesado. Mas se nós soltássemos numa ilha deserta 2 homens, e 50 anos depois nós voltássemos lá, o que teria nessa ilha? 2 coroão. Mas se nós colocássemos um homem e uma mulher, e 50 anos depois nós voltássemos lá, teria o que naquela ilha? Uma cidade. Porque é natural, eles iriam multiplicar. Não existe meio termo. Deus não criou Adão e Ivo, Adão e Eva, homem e mulher. Você pode dizer amém por isso? Não sei nem se essa transmissão vai passar depois, mas isso é sério, queridos. Eu tenho certeza que você ora para que o seu filho e sua filha tenham um casamento de sucesso, uma família de sucesso. Mas se a gente não começar a falar sobre isso aqui, mostrar o que é certo e o que é errado, eles terão dificuldades. Em 2017 eu estava lá em Barueri fazendo um prático evangelismo, e vários jovens naquela praça com carrões ali na praça, estavam com compressores ali, e era um tipo de uma droga aquilo. A gente evangelizou meia hora, eu comecei a passar mal, voltei para a igreja, eu apaguei. No outro dia, quando eu acordei, a enfermeira disse: você teve um contato involuntário com droga. Parecia super normal lá, eu pensei que era outra coisa. Eu inalei aquilo e passei mal. Super normal.
mas a Bíblia diz que isso não é a vontade de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 5, verso 20, que aflição espera os que chamam mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Isso aqui é muito sério, eu não posso. Hoje, aquilo que antes era errado, o mundo está falando que é certo, a sociedade está aprovando. Se os pais não ensinarem a verdade para os filhos, eles vão aprender mentiras e terão dificuldades. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Outra arma que o diabo tem usado para destruir a família, a perda da autoridade dos pais. Quem levantou a mão ainda agora, com toda certeza teve assim uma criação exemplar, porque na nossa época os pais tinham autoridade. Vamos falar no português bem montealegrense, os pais tinham moral. Se a gente estivesse na sala e tivesse visita ali, uma criança passasse correndo aqui, a vovó só dava uma olhada. Poxa, morri, estou morto. Não precisa, às vezes vem na igreja aqui, vem para cá, para com isso, senta, e não sei o que, vem para cá menino, só ameaça, não acontece nada. Naquela época bastava uma olhada, já sabia que tu ia ser disciplinado. A gente aprendia sobre disciplina, sobre respeitar os mais velhos, a gente aprendia sobre isso. Eu quero brincar. Nossos terrenos lá em Oriximiná, de rua, é 10 por 75. Nosso quintal era uma verdadeira floresta. Quer brincar? Molha as plantas primeiro. Quer brincar? Lava a louça, ferve o leite, varre a casa, faz o que tu tem que fazer aqui primeiro, depois tu vai brincar. Hoje em dia, meu irmão, nós temos que mudar isso aqui. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aqui é muito sério, querido. Muito sério, muito sério. Eu estou falando de mim, eu e meus primos, nós tínhamos tudo para não dar certo. Me lembro que te roubava os vizinhos, tudo, as frutas, era cupu do lado. Meu primo hoje estava na escala, ele ficava patrulhando a vovó e a vizinha. Pode ir. Passava o raspa no cupu desse lado. Época de pitomba, o outro ficava patrulhando, subia, raspava tudo, abacate. Meu Deus, a gente tinha tudo para não prestar. Mas nós éramos disciplinados. Apanhei de cinto, de galho de goiabeira, de régua, de tudo. E quando eu pensava em fugir, qualquer coisa que se encontrar no meio do caminho era usado para tentar me parar. Porque a tendência era não prestar. A tendência era não prestar. Um dia minha avó foi denunciada, o conselho tutelar foi bater lá em casa. Ela estava disciplinando o meu primo, e ela falou para o conselho: vocês querem levar? Pode levar. Não, minha senhora, a gente só veio conversar. Não, se eu não puder disciplinar, pode levar. Deixaram ele lá. Hoje é um homem bem-sucedido, tem a sua família. Tudo que nós passamos naquela criação serviu para ser homens e mulheres de caráter hoje. Você está entendendo, queridos? Eu li uma matéria certa vez que uma senhorazinha, ela estava disciplinando também um filho, e um policial veio repreendê-la. Disse: mas minha senhora, não bata na criança. Ela disse assim: sabe por que eu estou disciplinando ele agora? Com a régua, com a vara da disciplina que a Bíblia ensina, para quando ele crescer, você não precisa usar esse cacetete que você usa. Eu estou batendo nele agora, para quando ele crescer, você não bater nele com esse cacetete. Ele está aprendendo. Mas pastor, isso é sério? Isso aqui é muito sério, querido. A Bíblia diz que a tendência da criança é essa. Vai colocando para mim aí, Arthur, por favor, Provérbios capítulo 22, verso 15, na NTLH, diz assim: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Na King James diz assim: a tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Outra tradução diz assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha o que Davi diz, Salmos 51, verso 5: de fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui
concebido. Meu irmão, tem pessoas aqui que vão lembrar, a gente quase desiste do Fernando. Teve um dia que a pastora Rebeca veio numa conferência de jovens aqui, e eu falei assim: pastora, você não pode orar na cabeça desse menino? Ela disse: mas por quê, querido? O que está acontecendo? A gente não aguenta mais não. Disse: não, tem que perseverar na disciplina. Eu falei: pastora, se a gente continuar assim, a gente vai matar ele, porque todo dia ele apanha. Disse: não, mas é assim mesmo, continue, ensina. Um dia o Fernando estava ali no Pasquides, e ele queria vir aqui na igreja com a mãe dele. Eu estava pregando nesse dia, a Fabiana estava bem aqui, era até a Carla que estava lá no Pasquides. E ele falava ainda tati-bitati, né? Ele dizia assim: até lá com a mamãe. Ela disse: calma, Fernando, o culto já está acabando, até lá com a mamãe. Ele deu um soco no estômago da Carla, ela ficou. Ele veio parar bem aqui. Foi disciplinado. A Fabiana pegou ele aqui, levou lá no banheiro, foi disciplinado. Outra vez, ele estudava na Cristã Paz, cuspiu no rosto da professora. Lá vai a Fabiana para a diretoria. Era a irmã Márcia. Mas meu filho, como que você faz isso? Chega em casa disciplinado. Um dia ele está brincando bem ali, ele vê o pastor Romário subir na escada, ele joga um carrinho Hot Wheels daquele de ferro na testa do pastor Romário. Disse: meu amigo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. No ensaio do Street, todas as vezes tinha a palavra. Estou vendo o Jerry ali, ele vai lembrar disso. A gente sentado ali, o Fernando passava, mordia o beijo, ia pisando na mão dos meninos. Eu falei: cara, da onde vem esse negócio? Isso está errado, tem que mudar. Primeiro ano dele na escola, ele se associou com o coleguinha mais terrorista da turma. Pegaram o menino mais quietinho, jogaram no chão, colocaram um colchonete em cima, ficaram brincando de pula-pula em cima do menino. Lá vai de novo. Agora foi o pai e a mãe para a diretoria. Eu falei: não sei mais o que fazer com esse menino. Um dia aqui no Tadel armaram uma para ele. Não tinha esse hall aqui, era um super Tadel. A igreja estava reunida aqui, e aí fora, criançada todo brincando, jogaram uma pedra no carro do pastor Charles, quebrou o para-brisa. Todo mundo correu, vazaram. O Fernando ficou em choque lá. Quando eu cheguei: pai, não fui eu, pai, não fui eu. Já era, meu amigo, tu é famoso. Foi o Fernando que quebrou. Pagamos o para-brisa, foi disciplinado. Mas hoje, para a glória de Deus, Fernando é outro cara. Vários estudos científicos afirmam que o cérebro humano sempre vai tender para o lado mal. A teologia chama isso de pecado original, herança adâmica. Mas tem como corrigir, pastor? Ah, se tem. Olha a receita aí no telão, Hebreus capítulo 12, verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Outra tradução, Bíblia do Rei James, diz assim: toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Vamos trazer para uma tradução mais atual, mais contemporânea. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Diga aleluia. Mas não é fácil. Não é fácil. Os pais são super-heróis para os seus filhos. Não adianta eu usar aquele ditado popular: faz o que eu digo, não faz o que eu mando. Não. A criança é uma esponja. Aquilo que ela vê o pai fazer, ela suga aqui e vai repetir depois. Pastor, base bíblica, João capítulo 5, verso 19. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Agora pense comigo. Você conhece a história de José lá no Egito, sim ou não? José um dia é assediado por uma mulher linda, a mulher de Potifar. No auge da sua juventude, hormônios à flor da pele, nua, tira a roupa do José. A Bíblia diz que ele foge.
Engraçado que Sansão, se visse uma cena dessa, ia correr para cima, mas José fugiu. Sim, pastor, ele fugiu porque ele temia Deus. Ele temia Deus. Mas sabe o que ele ouviu da mãe dele? Meu filho, perdão pelo que eu vou falar, a forma como eu vou falar. Meu filho, o teu pai trabalhou igual um jumento 7 anos para casar comigo. E o teu avô enrolou ele. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder eu casar com ele. Foram 14 anos, meu filho, ele trabalhando muito para a mamãe casar com ele. É mesmo, mamãe? Ele ouviu aquilo. A cultura de José era outra. Quando ele vê algo de graça, sem nenhum preço, não fazia parte do caráter dele. Ele lembrou do pai. Isso não traria para ele alegria. Em um outro momento, José imita o seu pai. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Ele foi para a cadeia. De lá, muitos anos depois, ele está como governador da maior potência daquela época, o Egito. A Bíblia diz que seus irmãos vêm comprar comida, eles estão lá e José está se aguentando, ele quer se revelar, mas ele está chorando, ele está se aguentando. E o que ele faz? Ele não se vinga, ele perdoa os irmãos, sabe por quê? Porque há muitos anos atrás ele vê uma cena, o seu pai Jacó está jurado de morte, o seu irmão mais velho Esaú, eles estão separados, e quando Jacó está voltando para se encontrar com Esaú, a Bíblia diz que 2 irmãos jurados de morte se abraçam, se perdoam, choram juntos. E aquela criancinha chamada José está vendo seu pai fazendo isso. Anos depois, José imita a mesma coisa que ele viu seu pai fazendo. Ele perdoa os seus irmãos. Isso aqui é muito forte, querido. Isso aqui é muito sério. Assim como nós temos exemplos tão maravilhosos de pais e filhos, família na Bíblia, nós temos exemplos ruins também, e às vezes nós estamos trilhando esse caminho errado. Um sacerdote chamado Eli foi repreendido pelo profeta, ele foi repreendido pelo próprio Deus. Seus filhos estão fazendo o que é errado. Sabe o que ele fez? Nada. Consequência, ele morreu, seus filhos morreram, mas ele foi alertado. Quantas vezes a gente está vendo, mas o amor parece que fica cego, a gente não quer disciplinar, a gente não quer colocar no caminho que deve andar. Ei, isso é antibíblico. Eu preciso conversar com meu filho, com a minha filha, eu preciso ensiná-los. Você entende isso, igreja? Mas o que mais a gente tem visto hoje? Crianças sendo mais ensinadas pela internet, por influenciadores, por TikTok. Pai e mãe, a autoridade e a missão de ensinar os filhos do caminho que devem andar é seu. Muitas vezes a gente quer transferir. Quantas vezes aqui, liderando jovens, 12 anos, eu vi pais chegando aqui falando brabo com o pastor Salles: meu filho está assim, assim, assim em casa. Essa responsabilidade não é do pastor, não é do padre, não é do professor, essa responsabilidade não é dos avós. A responsabilidade de educar, de criar criança, de ensinar para eles princípios para viver uma vida bem sucedida, é do pai e da mãe. E nós precisamos entender isso aqui, queridos. Não podemos transferir essa responsabilidade. Pastor, e como proteger minha família dessas influências? Primeiro, restaurando o altar familiar. Restaure o altar familiar. Falei ainda agora, nós compramos Bíblia para todo mundo, lá em casa. Mas todo dia eu chego: tu leu o que hoje mesmo, Fernando? Ah, papai, eu li sobre um homem que fez isso, e a Torre de Babel. E o que tu aprendeu? Eu aprendi que a gente, mesmo tendo outras ideias, a gente tem que ser obediente ao que Deus quer. Falei, glória a Deus, aprendeu uma coisa. Mas a ideia é restaurar o altar familiar. A gente está numa guerra, e se a gente tapar o olho e achar que a nossa família está protegida, meu irmão, não adianta você que já se envolveu com o espiritual querer sair e fingir que nada está acontecendo. Vai haver consequências, vai haver visitações. Você tem que fazer aquilo que Josué fez. O povo de Deus estava de um lado, de outro, estava dividido. Você tem que tomar uma decisão e falar o seguinte: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós precisamos chegar no que Josué disse em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E como eu faço isso, pastor? Reserve um tempo diário de leitura da palavra, algo pequeno, mas reserve esse tempo com a sua família, reserve um tempo para orar junto com seus filhos, impõe as mãos, ensine para eles. Isso aqui não é religiosidade, querido, isso aqui salva a família, salva o casamento, leva a nossa vida para um outro nível. Deus, Ele quer isso de nós. Segunda coisa, como proteger a nossa família? Limitando a tecnologia. Dê limite. Chega aquele determinado momento, recolhe tudo. Mesa para o almoço, recolhe tudo. Vamos conversar aqui como é que foi na escola. Como é que está sendo lá, qual é a dificuldade? Um dia uma jovem do nosso distrito chegou, adolescente, não queria ir mais para a escola. A mãe foi conversar com a gente, fomos reunir com os pais. Não quero mais. Ela não falava com a boca, mas a atitude estava falando que tinha acontecido algo. E a mãe percebeu. Fomos conversar, a mãe foi conversar, foi para cima. O que foi detectado? Lá na escola, teve um problema, um abuso. Às vezes a criança está falando algo, o filho está falando algo, a esposa está falando algo, o marido está falando algo, e a gente não está conseguindo perceber. A Bíblia diz que Deus fala conosco o dia inteiro, mas a gente não para ouvir Deus. A gente não está conseguindo perceber isso. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Você está com controle remoto, você tem que mudar esse canal. Eu mudei esse canal na minha vida faz alguns anos, e posso garantir para você, que Deus, Ele é maravilhoso. É tão maravilhoso poder hoje ter meu filho no meu lado, me ajudando, ver, e não adianta eu falar. Um dia desse, a Agatha disse assim, eu falei para ela: minha filha, você já orou hoje? Ela falou para mim: eu não vejo o Senhor orar. Eu falei: como é que é? Eu não vejo o Senhor orar. É porque eu oro no quarto, trancado. Sabe o que eu fiz? Agora eu faço questão de abrir o quarto, coloco a adoração, e ela me vê lá orando e tudo, porque não adianta eu falar, meus filhos precisam ver. Fernando falou também um tempo: pai, o senhor fala de ler, mas... Falei: cara, olha o que tem no quarto aqui, olha o tanto de livro, olha o tanto de Bíblia, tu diz que eu não leio. Vamos sentar aqui, vamos começar a conversar sobre isso. Nós precisamos, eu sei que é difícil, se a cultura na sua casa, se a sua cultura, se a sua rotina é corrida, talvez você está dizendo: ah, pastor, você está falando isso porque você é pastor. Não estou falando aqui de você tirar 1 hora de oração, nem 1 hora de leitura da palavra. Estou falando de você dedicar 5 minutos, 5 minutos todos os dias. Você vai ver que as coisas vão mudar lá. Sua família, sua esposa, você vai mudar. Porque quando eu começo a colocar lenha no altar, todo lixo é queimado. Há uma atmosfera diferente no lar. Amém, igreja? Terceiro e último, como proteger minha família das influências? Ensinando o que é certo e errado. Provérbios capítulo 29, verso 15 diz: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Na NVI diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a mãe. A Bíblia ensina que nós devemos falar sobre a palavra andando, quando estivermos andando, quando estivermos deitados, quando estivermos, em todo momento é momento para falar sobre a palavra. E isso aqui vai proteger a nossa família, isso aqui vai proteger os nossos filhos. Amém, igreja? Um dia eu estava aqui nessa igreja, ajudando um jovem discipulado que tinha um problema com o homossexualismo. E eu queria firmar ele. Tinha todo trejeito, fala, jeito de andar, aquela coisa toda. E um dia eu perguntei para ele assim, falei: meu filhão, teu pai algum dia jogou bola contigo, futebol? Ele disse: não. Se teu pai algum dia te levou, ao menos ali na água de júbilo, ali na frente, ali para dar um mergulho no rio? Ele disse: não. Teu pai algum dia soltou papagaio contigo, jogou peteca, alguma coisa assim, de homem? Ele disse: não. Teu pai mora contigo? Ele disse: mora.
Isso é muito trágico. Homem. Falei para ele, você é homem. Você é um homem de Deus. Todo o abuso, todo o trauma, tudo que você passou por negligência dos pais, eu repreendo a sua vida. Jesus entrou na sua vida, não será fácil, mas tem jeito. Jesus, ele te ama. Nós não temos como voltar atrás e mudar nosso passado, mas se a gente mudar o nosso presente agora, nosso futuro será glorioso. Você acredita nisso, igreja? Eu já falhei muito com a minha esposa, mas hoje eu sei o que eu tenho plantado no meu casamento. Eu já falhei muito com meus filhos, mas hoje eu sei o que eu tenho plantado na nossa família. E nós precisamos olhar para a palavra e perceber, tem coisas que nós precisamos melhorar, mudar. Faça enquanto você está vivo, porque a Bíblia diz que essa vida aqui é como um sopro, ela vem e logo passa. Eu creio em nome de Jesus que as nossas famílias serão famílias poderosas nessa terra. Eu concluo, a modernidade pode ser uma bênção ou uma armadilha. A palavra de Deus, ela precisa ser o alicerce da nossa casa. Amém, igreja? É o nosso manual de instruções. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. O perigo das influências modernas na família. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e eu declaro sobre a tua vida discernimento espiritual. Eu declaro que você será o melhor pai, a melhor mãe, a melhor esposa, o melhor marido. Eu declaro em nome de Jesus e sobre a sua vida, casamentos blindados, o Espírito Santo de Deus te aconselhando, dirigindo as tuas decisões, os teus passos. Eu declaro maridos apaixonados pelas suas esposas, esposas submissas e apaixonadas pelos seus maridos. Eu declaro em nome de Jesus a tua casa, um pedacinho do céu, uma casa de paz. Eu declaro em nome de Jesus toda gritaria, toda contenda, tudo que não procede de Deus, sendo desarraigado do teu lar. Eu declaro em nome de Jesus as bênçãos do Senhor, na tua saúde física, na tua saúde financeira, nas tuas emoções, assim como Deus blindou a mente de Davi. Eu declaro isso sobre a tua vida também. Um dia, Golias estava ali, aterrorizando o exército de Israel. Ele estava gritando todos os dias, não tem homem para me enfrentar, durante 40 dias, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. A Bíblia diz que Davi, ele foi ungido no auge dos seus 15 anos, rei de Israel. O profeta Samuel derramou sobre a cabeça dele o óleo da unção. E um dia, quando ele chegou na frente de batalha ali, para levar merenda para os seus irmãos, ele ouviu que Golias estava falando e ninguém se manifestou. Davi se voluntariou para enfrentar o Golias, e quando Golias olha para ele, ele diz assim: tu vieste com pau, com pedra, tu acha que eu sou um cachorro? A afronta de Golias não entra na mente de Davi, porque antes desse terrorismo psicológico chegar, o óleo da unção já tinha tocado a mente, a cabeça dele, ele já era ungido, separado para o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, que todas as guerras, todas as batalhas que você está enfrentando no seu casamento, na sua família, talvez com seus filhos, algum parente seu, eu declaro em nome de Jesus, se você confiar no Senhor, se você pegar os princípios da palavra do Senhor e colocar em prática, eu declaro, você já venceu, você vai vencer, em nome de Jesus. Você tem o Deus dos exércitos, o Deus do impossível com você, confie nele. Eu quero que você pense agora na sua família, você que está perto aqui do seu cônjuge, dos seus filhos, abrace eles agora nesse momento. Talvez você está aqui sozinho ou sozinha, eu quero que você pense agora na sua família. Papai, olha para os teus filhos aqui, Senhor. O Senhor conhece a dificuldade, o Senhor sabe, papai, qual é o sonho, qual é o anseio do coração deles, papai.
E eu declaro, papai, que o anseio do coração deles, papai, principalmente em relação às suas famílias, vai se materializar, vai acontecer, papai, porque a tua palavra nos mostra que o mundo real é o espiritual. Se nós tocarmos, papai, que o nosso joelho tocar o chão, papai, o nosso coração, pai, ele vai abrir os céus, pai. A tua palavra diz em Salmos 37, verso 4, agrada-te do Senhor teu Deus, e ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Eu creio, aquilo que você está pensando agora, seu marido, sua esposa, seus filhos, que talvez não estão aqui ainda, um dia eles estarão, pela tua fidelidade ao Senhor, pela tua fé ao Senhor, eles estarão um dia aqui com você, e você vai testemunhar o milagre que Deus irá fazer. Creia, não desista. Jesus mandou você chegar do outro lado. Vamos ser fiéis até o final e vamos ver maiores coisas faremos em nome de Jesus. Eu declaro, papai, sobre a família dos meus irmãos, casamentos abençoados, famílias abençoadas, filhos obedientes aos seus pais, em nome de Jesus. Vamos crescer, papai, vamos, Senhor, a cada dia ter comunhão, papai, vamos avançar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe isso, diga: eu recebo, em nome de Jesus, amém. Antes de eu abençoar você, eu quero convidar você que quer entregar sua vida para Jesus. Quero fazer 2 convites. Você que está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, ou renovar sua aliança com o Senhor, essa é a sua oportunidade. Eu quero poder ter o privilégio de orar com você, amém? A Bíblia diz que nós vamos passar por situações difíceis na nossa vida, mas quando nós caminhamos com Ele, Ele nos chama de mais que vencedores, amém? Se tem alguém aqui nessa noite, que talvez quer confirmar a sua aliança, renovar a sua aliança, ou entregar a sua vida para Jesus, esse é o seu momento. Se tiver alguém, eu quero orar com você. Tem alguém aqui na igreja hoje que quer fazer isso? Não tenha medo, não tenha vergonha, eu não conheço todos aqui, mas se você quer fazer isso, esse é o momento. Jesus está te chamando, amém? Glória a Deus. Não tem ninguém? Então levante sua mão para o alto, levante sua mão para o alto. Eu quero declarar que essa palavra, ela não vai ficar somente na sua mente, mas ela vai penetrar o coração. Você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para a sua família, você vai olhar a sua rotina. Eu creio que essa palavra, ela vai trazer frutos e frutos permanentes na sua vida. Pai, em nome de Jesus, papai, eu declaro, Senhor, essa semente caiu em boa terra, e ela vai produzir muitos frutos, papai, muitos frutos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a doce e perfeita comunhão com o Espírito Santo esteja com você, agora e para todo sempre. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana de sucesso, que a paz do Senhor, a proteção e a provisão do Senhor, sempre possam reinar na tua vida e na tua família, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Não saia com pressa. Dê a paz do Senhor para quantos irmãos você puder. Tá na sua saída, nós temos um lanche muito maravilhoso aí na Paz Coffee Shop, tem churrasquinho aí. Passe lá, abençoe, seja abençoado. Que Deus seja com você sempre. Aleluia.
get the feeling that you don't really wanna talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for.